Como criar o seu primeiro smart contract. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te mostrar na prática como você pode começar a escrever o seu primeiro smart contract de uma forma bem fácil e bem simples de entender. E só para eu saber, se você gosta desse tipo de assunto, deixa aí o seu like para eu saber e trazer mais vídeos como esse sobre smart contract, blockchain e a rede Ethereum. Bom, eu estou aqui em um site que vai nos ajudar a começar a escrever um novo contrato, que é o remix.ethereum.org. Então eu vou deixar esse link aqui fixado nos comentários. Bom, se nós olharmos o que significa um smart contract, é um programa de computador que executa automaticamente as cláusulas e termos de um contrato, quando determinadas condições pré-definidas são atendidas. Então, esses contratos são armazenados em uma blockchain, o que garante a transparência, imutabilidade e segurança das transações. Basicamente, o que a gente vai fazer nesse vídeo é escrever as cláusulas, como ele falou aqui, de um smart contract, que são as regras do contrato. Dentro dessas regras de um smart contract, você pode criar funções, métodos, e esses métodos você pode tanto trazer informações para o usuário, que está, vamos dizer assim, consumindo aquele contrato, como também enviar informações e executar determinada função através de um método. Bom, então para demonstrar isso, eu já vou mostrar aqui um contrato. Se vocês abrirem o remix.ethereum.org, ele já tem aqui alguns exemplos. Eu vou utilizar esse último exemplo aqui, 3 Balut. Bom, o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar, não vou utilizar esse contrato aqui. Eu vou escrever um do zero com vocês. Bom, então, na primeira linha do contrato, eu vou definir a versão do meu contrato. Então, existem vários compiladores com diferentes tipos de versões. Dependendo da versão que você definir no seu contrato, você vai utilizar um compilador. Já já eu vou mostrar esse compilador para você. Então, eu começo aqui com Pragma, Solidity e a versão. Bom, o que é o Solidity? Solidity é a linguagem de programação utilizada para criar smart contract. É a linguagem de programação que eu estou utilizando nesse momento. Bom, e a versão que eu vou utilizar vai ser a 8.26. Na verdade aqui é 0.8.26. Como que eu começo a escrever o meu contrato? Eu vou definir aqui contract. Aqui eu coloco o nome do meu contrato. No meu caso aqui, eu vou criar um contrato bem simples, um contrato de mensagem. Então, eu vou colocar aqui caixa entrada, simulando um e-mail, e aqui eu abro chaves. Dentro desse bloco aqui, dessas chaves, eu vou definir alguns atributos desse contrato e também o construtor, que é onde vai ser executado assim que eu fizer o deploy desse contrato, e também outros métodos que eu defini aqui. Se vocês repararem, é bem semelhante ao C#, JavaScript, as outras linguagens de programação. Aqui é como se fosse uma classe. Então, para a caixa de entrada, eu vou ter a mensagem. Então, eu posso definir aqui como public e string. E aqui eu coloco o nome, né? No caso aqui vai ser a mensagem do meu contrato. No caso aqui ele está reclamando porque aqui é inverso, né? No caso aqui é string public e o nome da variável. Beleza? Então, se eu tenho aqui como public, os usuários eles terão acesso diretamente à variável string. Se eu deixo aqui como private, os usuários não terão acesso diretamente à mensagem, a não ser que eu crie aqui uma função que tenha um acesso a essa mensagem, para que assim esse usuário tenha acesso indiretamente a essa mensagem. Se você já está acostumado com programação, você sabe do que eu estou falando. Bom, vou deixar aqui como public. Por enquanto só vou ter esse atributo e agora eu vou definir um construtor para o meu contrato. Esse construtor é assim que eu instanciar esse contrato, né, fizer lá o deploy em uma blockchain, ele vai executar essa função. Então vou definir aqui um constructor e aqui eu vou passar, vou abrir e fechar chaves. Nesse meu construtor, eu vou permitir ele definir uma mensagem inicial ao meu contrato, né? No caso aqui para a mensagem. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui que ele pode receber a mensagem inicial.
No caso que ele está reclamando, por quê? Porque eu tenho que colocar aqui que é memory. Por que memory? Porque essa informação que eu estou passando aqui como parâmetro é uma informação que vai ficar em memória, ele não vai ficar salvo no contrato. Então ele só vai utilizar aqui temporariamente só para fazer o procedimento aqui de passar para o construtor e depois salvar na mensagem. Então eu vou definir aqui que a mensagem vai ser igual à mensagem inicial. Eu também posso ter aqui uma function, né, que é uma função para recuperar essa mensagem. Então vou colocar aqui get mensagem e aqui eu vou retornar a minha mensagem, né? Esse daqui no caso vai ser public e aqui return mensagem. Bom, aqui ele está reclamando porque eu não coloquei o tipo do retorno. No caso aqui vai ser view returns. E aí aqui eu defino, no caso é uma string. E aqui vai ser in memory. No caso aqui é returns, no plural. Beleza? Então aqui eu vou retornar uma informação. Perceba o seguinte. Essa função aqui, perceba que ele colocou uma estimativa aqui ó, de gas. O que é esse gas? Todo o processamento que você faz na blockchain, ele tem um custo. Por exemplo, se eu estou definindo uma nova mensagem para a variável mensagem aqui do meu contrato, eu tenho que enviar um valor, isso tem um custo. E esse custo eu tenho que pagar. No caso aqui, ele está estimando que eu tenho aqui 147 mil gas. Já essa função aqui de baixo, ele define que é infinite gas, ou seja, eu não tenho custo nenhum. Por que eu não tenho custo nenhum? Porque eu só estou retornando, fazendo uma consulta da mensagem. Eu não estou alterando entre aspas, né, a mensagem. Porque o que significa definir uma nova mensagem? É você, lá na blockchain, gerar um bloco e esse bloco ele tem um custo. Então, a blockchain ela nunca apaga. Ela vai manter o valor inicial, aí você vai trocar a mensagem, né? No caso aqui vai ter um custo para adicionar o novo bloco com essa nova mensagem que você definiu. A consulta não, a consulta é só eu ver, consultar ali no bloco, pegar a informação e pronto. Já tenho essa informação, não tenho custo para mexer ali na blockchain. Bom, eu vou compilar isso daqui. Já estou aqui no compiler certo, tá vendo? Eu vou colocar aqui um autocompiler, vou marcar isso daqui. Eu vou dar aqui um play. Beleza, ele já compilou. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa opção aqui, ó, que é o Deploy and Run Transactions. E aqui você consegue já testar em uma máquina virtual. Tá vendo que eu tenho aqui uma VM, Remix VM. Por padrão vem essa daqui selecionado, você pode alterar. Vou manter essa daqui de Cancun. E o legal dele é que você tem aqui várias contas para você testar. Semelhante às contas que você tem na sua carteira. Por exemplo, se você cria uma conta na MetaMask, você tem uma infinidade de contas. É um algoritmo que define várias contas, né? Uma infinidade de contas para a sua carteira. Cada conta tem o seu endereço, que é o endereço utilizado para você receber ou enviar uma criptomoeda, né? Um exemplo. Então aqui eu vou selecionar já essa daqui mesmo para a gente fazer um teste. Vamos fazer aqui um deploy, né? Um falso deploy só para a gente testar. E olha só o que ele já me pede aqui, ó. No deploy, ele pede a string mensagem inicial. Então eu vou definir uma mensagem inicial para a gente publicar esse contrato. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um oi. No caso aqui, entre aspas, eu vou clicar aqui em deploy. O que ele vai fazer? Ele vai executar o meu construtor, vai passar a mensagem inicial oi e vai gravar aqui na minha mensagem. Se a gente conferir o log aqui, olha só o que ele me traz. Ele mostra aqui que foi executado com sucesso. Ele me traz aqui o número do bloco. Eu estou no primeiro bloco. Esse daqui foi o meu primeiro deploy. Claro que em uma situação real você já está num bloco muito mais à frente, né? Porque já tem vários blocos atrás. Por exemplo, a rede Ethereum, por exemplo. Então eu tenho aqui a transaction hash, né? Que foi aqui o hash da transação. O hash do bloco. Tenho aqui o número do bloco. Tenho aqui também o contract address. Esse daqui é o endereço do meu contrato, desse contrato que eu acabei de criar. Né? O endereço de quem que publicou esse contrato, né? From. Então perceba aqui, ó,
que eu termino, o meu endereço termina com EDDC4, tá certo? Ó, EDDC4. E aqui to, né? O que eu fiz? Eu executei o construtor. E aqui o gas, né? O quanto que eu gastei para essa execução, né? Porque eu criei um bloco, isso daí tem um custo. E perceba que antes eu estava aqui com 100 Ether. Agora eu já tenho um pouco menos, tá vendo? Agora eu tenho 99,9999 alguma coisa. Então eu tive um custo para fazer essa publicação. E aqui o decoded input, eu tenho aqui o que eu coloquei, né? O que eu enviei, que é um oi, tá vendo? Então descendo um pouco mais, eu tenho aqui embaixo os meus contratos que eu fiz o deploy, tá vendo? Ó, se eu expandir aqui, e nesse meu contrato eu tenho duas funções, né? Mas por que eu tenho duas funções sendo que eu criei uma só? Lembra que eu deixei como public aqui a minha variável mensagem. Isso significa que mensagem também é uma função. Eu consigo chamar a função mensagem. Se eu chamo aqui, ó, vou clicar aqui em mensagem, ele me retorna aqui uma string, ó, oi. Ele retorna exatamente o valor da mensagem. E se eu dar uma olhada aqui no debug dessa função que eu acabei de executar, eu tenho aqui o from, né, da onde veio essa execução, no caso foi aqui do meu próprio endereço. E aqui eu já tenho, né, a função que eu executei e aqui o que me retornou. Beleza? Só para a gente visualizar se gastou alguma coisa, eu vou utilizar uma outra conta aqui, ó, que está sem Ether certinho. Eu vou somente recuperar uma informação, só que agora, só para fazer diferente, eu vou recuperar com get mensagem. Vou clicar aqui, ó, recuperei, oi, e olha só, não tive nenhum custo, porque eu só recuperei uma informação. Agora, se eu alterar, ó, tô com outra conta com send Ether. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no... Bom, eu não tenho aqui uma função, né? Agora que eu vi, eu não tenho uma função para alterar. Então, eu vou criar aqui uma nova função. Function set mensagem. Vou receber aqui uma mensagem. No caso aqui, eu vou receber uma string, nova mensagem. E essa nova mensagem vai ser atribuída à mensagem. Então, mensagem igual a nova mensagem. E aqui ele está reclamando porque eu tenho que definir a visibilidade. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um deploy novamente. Eu vou fazer um deploy com esse daqui, que eu já fiz aqui, já gastei algumas coisas nele. Ele vai gastar um pouco mais, né? Porque ele vai subir um outro contrato. Então, deixa eu copilar ele aqui. Tá ok. Vamos fazer aqui um deploy. Vou colocar aqui a mensagem inicial, olá, deploy. Fiz o deploy, ó. Já gerou aqui no log. E aqui eu já tenho dois contratos, ó, que eu fiz deploy. O primeiro só tinha essas duas funções. Eu vou excluir. E essa nova aqui, eu já tenho o set mensagem, tá vendo? Bom, então só para recapitular, vamos colocar aqui na conta que tem 100, get mensagem, ó. Eu recebi a mensagem, não tive nenhum custo. Mensagem também, não tive nenhum custo. Agora, se eu atribuir uma nova mensagem, olha só o que vai acontecer. Olá, tudo bem? Vou enviar. E olha só, ele enviou, tá vendo? Eu vou responder, vou colocar aqui tudo. Né? Vamos supor, ó, e aqui eu tive custo, ó. Por quê? Porque eu fiz uma alteração, né? No caso, a blockchain mantém o histórico, você não faz de fato uma alteração, você só cria um novo bloco ali, né? Uma nova versão, né? A sua mensagem está ali no novo bloco, mas no bloco anterior tem a mensagem anterior. Então, olha só, eu tive um custo. Se eu enviar uma outra mensagem, ó, vou mudar aqui para tudo. Olha lá, enviei. Perceba o seguinte, no bloco 3, ele ficou gravado. Olá, tudo bem? No bloco 4, esse daqui é o próximo bloco, ó, bloco 4, ele ficou gravado. Vamos descendo aqui, tudo, tá vendo? Bom, se você tem dificuldade de como é que funciona uma blockchain, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar também aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo para você entender melhor do que eu estou falando. Bom, só uma curiosidade, né, da onde a gente utiliza contratos. Tem um site que ficou bem famoso quando estava febre, né, as NFTs, que é o site da OpenSea. Esse site aqui.
que você conecta aqui a sua carteira e você pode realizar transações para comprar NFT. Bom, e essas transações é exatamente isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. É uma função que você executa com o seu endereço, né, com a sua conta. E toda vez quando você executa uma função, ele até pede aqui para você concordar, né, para você confirmar a transação, né, quando você está ali na sua carteira, né, da MetaMask. Bom, e agora como que eu faço para publicar esse contrato? Bom, a gente pode utilizar uma estrutura de projeto em JavaScript, utilizando juntamente aqui com o Solidity. Mas isso eu vou deixar para os próximos vídeos, claro, se vocês tiverem interesse. Então, não deixe aí de comentar para eu saber, né, se vocês estão interessados ou não nesse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Vou ficando por aqui. Falou, até o próximo vídeo.